19? Hoje é dia 20. 20 de janeiro. Era aniversário novo, 20 de janeiro. 20 de janeiro. 24. Ele era militar também? Não, era português. Celso, antes de mais nada, vamos te apresentar. Quem é o Celso hoje, nesse momento, em Cascais? Quantos anos tu tá? 60 anos. Olha. Fiz esse ano passado, né? Agosto de 23. E como é que é ter 60 anos? Achei ótimo. E ser antropólogo desde quando? Antropólogo, bom, contar desde que eu terminei mestrado em antropologia, né? 89. O Museu Nacional que eu fiz. Quantos anos tu tinhas? Eu sou de 63, 1º de agosto de 63, então eu tinha 26 anos quando eu terminei mestrado. E como é que foi? Doutorado. Como é que foi essa experiência de iniciar o mestrado com um orientador tão especial? Gilberto. Gilberto foi uma história interessante, porque eu fiz a graduação em Ciências Sociais no IFIX, né? E terminei no final de 85. E não tinha muita ideia do que fazer. Eu queria fazer mestrado, mas eu não tinha tanta convicção na época. Mas eu estava desde 83, 28 de julho de 83, eu tinha entrado como estagiário no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas. Trabalhava organizando arquivos e tal. E quando terminei o curso, final de 85, eu entrei em 81, terminei em 85, terminei um ano a mais. 5 anos e não 4, que era que geralmente as pessoas faziam. Isso porque eu fui um mau aluno, abandonava os cursos. Sério? O meu CR, que é a média, né, o coeficiente de rendimento, é 5,8. Tenho vergonha de dizer. Não, hoje não faz diferença nenhuma, mas para os meus alunos lá, digo, não tomem como exemplo. Eu abandonava os cursos, trancava e tinha muita. Teve uma greve grande que ficou meses, eu já tinha comprado uma passagem de ônibus para Montevidéu, para viajar de mochila pela América do Sul. E aí veio a greve e ficou sem prazo. Eu disse, não vou perder, fui embora. Fiquei 50 dias viajando, nesse meio tempo a greve voltou e perdi o semestre inteiro, né? Enfim, aquelas coisas. Mas a graduação no IFIX foi interessante, mas era uma época muito, como é que eu posso dizer, com altos e baixos, muitos altos e muitos baixos. Né? Era uma época de, enfim, a fim de regime militar, né? O processo de abertura, tinha muita discussão política, né? Mas tinha, assim, professores de um quadro mais antigo que não tinham pesquisa, não tinham publicação, mas estavam lá. E tinha uma geração mais nova, bem mais nova, que tinha feito mestrado, ou mesmo doutorado, que estava fazendo, né? E que eram os que eu me identificava e gostava mais. Então, fiz aula com a Ivone Magui, com o Zé Ricardo Ramalho, com a Neide Sterce, enfim, essa turma, né, mais nova. E teve Márcia Bandeira de Mello, foi uma professora, e ela fez doutorado em Chicago, um Becker, aula de Becker. Uhum. E aí ela voltou, como ela teve bolsa da CAPES, CNPq, ela tinha que dar, acho que 2 anos de aula, me fiz. E ela deu, eu me inscrevi numa disciplina optativa que era métodos antropológicos. E foi o curso mais importante que eu fiz, não foi o último semestre, não, foi um semestre ou 2 antes de eu me formar. Mas a Márcia tem uns textos, poucos textos sobre pesquisa de campo, mas olha, vocês vão fazer pesquisa. Ou entrevista, observação, participante, mas vou fazer relatório e tal. E eu não sabia o que eu ia fazer, não tinha ideia muito, tinha que decidir. E aí um dia foi uma reunião, até depois de um evento do PT que eu acompanhava e tal, e foi para casa de alguém, aquilo bebê, né? E tinha um amigo meu... Detalhe, no Rio de Janeiro, isso. No Rio. Sim, e tinha um amigo meu, o Arnaldo, que era super militante na época. Acho que era trotskista na época, Niberu e tal. E ele era amigo de muito tempo. Era filho de militar.
também, né? Então ele mudava muito de cidade e eu, sei lá, com 7 anos conheci, porque o pai dele serviu junto comigo, a gente até hoje é amigo. E ele estava contando, numa roda lá, os trotes que ele tinha sofrido no colégio naval. Ele entrou no colégio naval, que era o equivalente ao ensino médio, então primeiro ano. Ele ficou um semestre e saiu. E ele denunciou trote, teve um processo lá disciplinar, alguns foram expulsos, mas ele estava contando os trotes, como é que era, o peitômetro, não sei o que. E eu fiquei ouvindo aquilo e falei, poxa, tem um tema aí, né? Aí falei, Arnaldo, você daria uma entrevista sobre o trote lá que você sofreu? Ele falou, claro e tal, mas também ele conhecia outras pessoas da mesma turma, tinha contato ainda, que poderiam falar. Então aí acabei que eu entrevistei ele e mais uns 4 ou 5 colegas da mesma turma, que passou por esse drama social, como diria o Turner, né? Que foi, né, o trote era uma coisa habitual, ainda é, mas aí teve uma denúncia, teve que ser investigado e todo um processo, né? Um processo. Então tratei muito. A biografia era basicamente Alberto da Mata, Van Gennep, né? Ritos de Passagem, drama e tal. E fiz um trabalho, mas um trabalho que eu dediquei, gostei muito de fazer sobre trote no Colégio Naval. Esse trabalho, a Márcia, a professora, né? Ela leu, gostou muito e fez, escreveu, me lembro, na capa, eu tirei 10 e que eu tinha um trabalho pela frente enorme, se quisesse, a Malinovski, não sei o que, fiquei todo prosa, né? Com elogio. E gostei daquilo. E aí eu dei o CPDOC depois, uns meses depois, já era pesquisador, eu era estagiário ainda, Aurélio Viana. Eu comentei sobre esse trabalho, então ele falou, eu podia ler e tal, eu dei a cópia para ele, é um trabalho grande, umas 50 páginas. Ele leu e ele estava fazendo mestrado no museu. E aí ele falou, eu posso levar e mostrar para um professor meu no museu, que eu acho que vai se interessar? Eu disse, tá, mas que professor? Luiz Duarte. Ele falou assim, Luiz Duarte. Né? Luiz Fernando Dias Duarte, depois veio a ser meu professor, figura muito querida. Eu não conhecia. Eu disse, tá. O Aurélio foi, quando ele voltou depois, ele lá no CPDOC, falou, Celso, o Luiz, eu fui entregar. Ele disse, mas não dá para o Gilberto, porque ele se interessa militar, pai militar e tal. Aí eu gelei, né, porque o Gilberto Velho eu conhecia, de bibliografia. Eu tinha assistido uma palestra, uma visita dele numa aula, acho que da Ivone, Antropologia Brasileira. Ela chamava alguns Quando, antropólogos. assim, mais ou menos? Isso deve ter sido 84, que o Gilberto foi lá falando, né, sobre antropologia. Eu assistia aquilo, mas enfim, conhecia textos, livros e tal. Eu estava sabendo quem era, né? Incrível era pensar que o Gilberto era muito novo. Nessa época ele tinha 40 anos, né? Figura imponente. Eu tinha 22, sei lá, 21. E tá, deu. E aí, uma semana ou 2 depois, o Aurélio falou: olha, o Gilberto, encontrei com o Gilberto, ele falou que tinha lido e perguntou se você queria marcar de ir lá conversar com ele sobre o trabalho. Eu falei: sim, tá bom. Aí tinha que ligar para a secretaria para marcar. Eu liguei, telefonei, né? Na época não tinha internet. E lá fui no museu. Isso foi, acho que maio de 86. Tu já tinha entrado no museu antes? Nunca tinha ido no. Quer dizer, no Museu Nacional como criança visitava, mas nunca onde era o Pegás, né? Aquele pátio. Qual foi a sensação, assim, de entrar naquele lugar? Naquele lugar, naquele momento, não foi muito. Foi assim, de encontrar o Gilberto Velho, né? Na sala dele, com a mesa dele. E lá do Jardim das Princesas, que tinha saído e tal. E eu tinha já me formado, estava no CPDOC, tinha terminado o estágio, porque terminava quando se formava, mas eu fiquei contratado uns meses como prestador de serviço, lá, 5 meses e tal. Então foi nessa altura, creio que em maio, que eu fui conversar com o Gilberto. E ele tinha gostado muito, tinha muito interesse pelo tema, né? O pai dele era militar, e o irmão dele, Otávio Velho, né? Guilherme, que eles chamam de família, né? Otávio Guilherme Velho. O pai era Otávio também. Fez colégio militar a vida inteira, né? E
Gilberto não fez por um acaso. O ano que ele ia entrar não teve concurso. E aí um amigo do pai falou, tem um colégio de aplicação. Tá, acabou. Aí no colégio de aplicação, né? Dois extremos, vamos dizer, em termos pedagógicos. E o Gilberto elogiou, disse que eu tinha vocação para antropólogo e me perguntou se eu pensava em fazer mestrado. Eu falei sim. Ele falou, olha, tem 2 lugares que você podia fazer aqui no Rio, que são, né, no IPERJ tem sociologia e aqui no museu tem antropologia. Sou suspeito, evidentemente, né, trabalho aqui e tal, está com o edital aberto. E a prova já era, aí, assim, a junho, julho, era pouco, um 2 meses depois, eu não tinha estudado nada, já estava... Aí peguei e li os textos, né, e disse, vou fazer, né, e li, naquele tempo, né, já era o sistema de prova, uns 2 anos antes tinha mudado, antes de fazer uma pequena pesquisa, um paper e tal. Era a prova, eu me lembro da bibliografia toda que eu fiz, que eu li, tinha uns Nuer inteiro, li os Nuer inteiro, me impactou muito, e, enfim, e fui para a prova. O dia da prova foi um dia quase trágico na minha vida, porque eu estava com uma febre, eu estava há dias com uma febre, uma infecção, e tomando remédio antibiótico, e não sei se o que era, mas eu estava realmente me sentindo mal. E cheguei, eu fiz a prova na sala de aula, estava lotada, e eram 100 pessoas, 10 vagas, se eu não me engano, e aí não cabia todo mundo, fizeram um outro também no auditório lá, acho que o Roquete Pinto e tal, e distribuíram a prova, não podia ainda abrir, aí entrou o Luiz Fernando e o Eduardo, que estavam de B10 lá, né? E eu me lembro até hoje que o Luiz Fernando falou, olha, os caros, o Eduardo não falou nada, falou lá dele com um cigarrinho de palha no canto da boca, e o Luiz Fernando, vocês não se preocupem muito, porque o objetivo da prova não é perceber detalhes da bibliografia, mas apenas medir ou aferir a potência da inteligência de vocês. Eu já falei isso com o Luiz Fernando várias vezes, mas eu não me lembro disso. Mas você falou. Assim, por 30 segundos sem ninguém respirar. Imagina, a potência da inteligência de vocês. Já ficou. E eu me lembro que aí começou a prova, que eram, sei lá, 3 ou 4 horas de prova. Era aquelas folhas de papel maço, né? Eu peguei uma. Você podia ou não copiar. Eu tinha 7 questões para escolher 3. Você podia ou não copiar o cabeçalho, né? Ou só botar um número. Não era identificado, tinha um número que você recebia. E eu me lembro que do meu lado teve ele começou a escrever sem parar, ele depois grampeou, tinha umas 6 ou 7 páginas duplas de papel ao maço. E eu me lembro que eu estava me sentindo lento, que eu estava com muito remédio, fiquei pensando, a primeira questão era comparar a classificação do texto de Durkheim, de Lévi-Strauss e tal. Eu pensei, aí fiz um esqueminha, o que é que eu ia fazer e tal. E aí escrevi, mas assim, eu copiei o cabeçalho e escrevi o resto de uma página. Aí virei a segunda, que era para discutir o conceito de distância estrutural nos Nuer do Evans Pritchard. Aí pensei. Quando eu terminei a primeira, eu vi que já tinha 1h30 passado. Eu estava num ritmo, não estava percebendo. Acho que a prova eram 3 horas. Aí tá, distância estrutural, eu pensei. Aí bolei, mas quando eu escrevi 10 linhas, eu não conseguia escrever mais. Cheguei pouco antes do final da página do universo, página 2. E aí faltavam 5 minutos. E tinha um terceiro, que eu não me lembro, acho que era sobre fetichismo, Marx, não sei, eu não me lembro o que era, que não tinha tempo, 5 minutos. Eu copiei o cabeçalho e escrevi, desculpa, eu não tive tempo de fazer a terceira questão. E entreguei. As pessoas grampeando aquele monte, e eu só com a minha folhinha que era frente e verso. E eu fiquei com vergonha, eu disse, eu não vou entregar. Eu dobrei em 4. Estava frio na época, era junho, julho, me lembro. Me lembro que eu botei assim dentro e fui saindo. O Luiz Fernando estava recolhendo na porta. Quando eu estava passando, ele falou, meu caro, sua prova. Aí eu tirei, desdobrei, entreguei e fui embora. Assim, né? Eu me lembro que eu cheguei no CPLOL, falei, como é que foi? Eu disse, não passei. Não, que é isso e tal. Eu disse, vocês não estão entendendo. Eu não fiz uma questão. As outras eu escrevi, sabe, meia página e 10 linhas. E as pessoas, né? Poxa, então realmente... E eu nem... Naquela época eu tinha que ir lá para ver o resultado. E era uma sexta-feira que eu tinha combinado com uma namorada que eu tinha de ir para Ilha Grande. A gente ia de manhã cedo,
ou na hora do almoço, ela almoçou até lá em casa, eu morava com meus pais, e a gente ia de carro e o resultado saía, sei lá, de final da manhã, alguma coisa. E eu ia embora, ia ver mesmo. Só que eu lembro que ligou uma colega estagiária do CPDOC, que o namorado tinha feito prova. Ele passou, ele foi lá ver. Tava um dilúvio, chovia no Rio, ele foi lá ver. E ela perguntou, você lembra se tinha um Celso? Ele falou, não me lembro, eu não conhecia ele. E acho que tinha, mas não sei e tal. Ela falou, ele não lembra, mas ele acha que tinha e tal. Aí eu fiquei, cara, não vou perder a viagem para Ilha Grande. E chuva para chegar lá e ver que não tem. Eu não passei e tal. Aí minha namorada insistiu, vai lá e tal. Aí pega amanhã, para Angra dos Reis, pegava carona de barco, né? Era um esquema super alternativo. Aí eu fui dirigindo carrinho, chuva lá no museu. Quando eu cheguei, estava pregado, eu estava lá para entrevista. E que já era, isso era uma sexta-feira, a entrevista era, acho que era segunda-feira, assim, eu ia perder, porque a gente ia ficar 10 dias na Ilha Grande. Então foi um grande acaso. Estou contando isso porque realmente foi um enorme acaso. Não tivesse o Luiz Fernando pedido a prova, eu tirado, então. E eu passei. Eu fiquei achando que tinha sido um erro de número, né? O número foi e tal. Eu me lembro que eu falei com o Aurélio, ele estava em Brasília até. Eu telefonei, Aurélio, agora, o que eu faço? Que era uma entrevista, né? O que aqui. Entrevista tinha uma carta de apresentação. E o currículo não tinha quase nada, né? Tinha feito estágio lá no CPDOC. Então fui para a entrevista. Que era o Rubem César Fernandes, que ainda estava no museu, depois ele ficou só no Barril, mas o Rubem estava, acho que era o Zé Sérgio, Leite Lopes e o Luiz Fernando. Acho que era o Zé Sérgio, não falou nada, né? E aí quando eu cheguei, o Luiz Fernando falou, cara, né, você teve um problema com o tempo, né? Aí eu pensei, bom, então fui eu mesmo o número. Eu disse, tive, eu não consegui também. Eu, sinceramente, eu acho que eu escrevi muito pouco. Eu lembro que estava nervoso, era um cafezinho, eu nem tomava direito café, eu tremia, eu caí o café. E aí o Luiz Fernando falou, meu cara, às vezes é mais difícil ser sucinto do que prolixo. Quando ele falou isso, eu disse, opa, negócio. Porque realmente a questão do estrutural do Evans Split foram, sei lá, 10 linhas que eu escrevi. Eu tenho rascunho até hoje. E aí perguntaram no CPDOC, eu disse, eu trabalho organizando arquivo e tal. Aí o Rubem César falou, eu vi que você fez uma pesquisa sobre trote, né? O movimento estudantil tem trote também, fala aí sobre sua pesquisa. Aí fala sobre sua pesquisa, beleza, né? Claro, falei o que é que eu fiz, a bibliografia que eu usei e tal. Aí eu saí confiante, eu disse, gente, na entrevista acho que eu fui bem. E passei. Então foi isso. Agora você perguntou a sensação de entrar no museu. Eu me lembro para ir para as aulas, porque eu me achava muito pouco preparado, não sabia antropologia e tal. E eu me lembro que quando eu entrava no pátio, né, quer dizer, você ia assim pela lateral do museu, tinha a porta, tinha não era segurança, o senhor que ficava ali, você entrava no pátio, né, tinha aquela fontezinha no meio e a sala de aula. Quando entrava ali, eu sentia um frio na barriga. 6 meses eu sentia esse frio na barriga. E eu pensava, eu vou ser desmascarado, eu não sei nada de antropologia. Eu me lembro que a minha turma, eu não vou falar os nomes, as pessoas falavam demais. Algumas que nem terminaram o mestrado, falavam tudo, e Levi-Strauss daqui, que coisas que eu nunca tinha visto. E eu ficava muito, assim, quase nunca falava, e sentia que eu não conhecia, enfim, nem o cânone, nem nada, né? Mas aí, enfim, fui fazendo. Primeiro semestre eu fiz uma obrigatória, que era a Teoria Antropológica 1, com João Pacheco. Também teve um. E aí a eletiva foi Antropologia Urbana, com Gilberto. E o João Pacheco teve uma coisa também pitoresca, porque eu ia fazer um seminário logo para o Gilberto, poucas aulas depois do início, sobre o Street Corner Society do Foote-White, que só tinha inglês na época, eu lia muito mal inglês. E eu fiquei preparando aquilo e caiu, né? Tinha um dia era aula antes tinha uma aula, curso João Pacheco, que era para ler um texto do Boas. Não tinha nada do Boas em português, era um texto enorme em espanhol, outra coisa e tal.
Mas eu estava muito preocupado com o seminário de Gilberto, que eu tinha que apresentar, e eu não li. Mas eu disse, eu vou ficar quietinho, né? Envergonhado, mas enfim. E quando eu cheguei, eu me lembro um pouquinho atrasado, estava o João na cabeceira e a mesa, era uma mesa oval, quase toda cheia, e umas cadeiras, quem chegava atrasado sentava. Eu fui para a cadeirinha, quando eu ia sentar, o João Pacheco falou, tem um lugar aqui do meu lado ainda. Eu sentei primeiro ao lado dele. E aí o João falou sobre boas e tal. E depois de um tempão falando, aquela coisa clássica, né? E aí, o que vocês acharam dos textos? Quem quer falar alguma coisa? Silêncio. Vamos lá, pessoal, fala alguma coisa. O que você... Silêncio. Aí ele se virou para mim e falou, Celso, o que você achou dos textos? Eu gelei. Porque eu não tinha nem aberto, não sabia nem como inventar nada. Eu fiquei assim, o que eu faço? Eu falei, desculpa, eu não li os textos. Isso é uma vergonha. Aí logo ele passou para o outro, aí o outro começou a falar e tal. Eu saí arrasado, estou fazendo mestrado, eu ganhei uma bolsa. E... Anos e anos depois que eu organizei, traduzi, publiquei o primeiro livro do Boas no Brasil, né? E muitos anos depois. Isso foi 2008, se eu não me engano, 9. E depois eu dei o livro pro João, falei, João, o cara estava pagando uma dívida antiga, ele nem se lembrava, evidentemente, mas sempre que eu encontro com o João, aqui está a minha dívida com a vergonha que eu passei. Mas eu fiz o curso de Antropologia Urbana com o Gilberto. O Gilberto era um professor espetacular. Assim, o modelo que eu tenho de professor ideal é ele. Alguns muito bons, né? Por exemplo, Luiz Fernando, uma erudição, uma gentileza, uma coisa impressionante. Mas o Gilberto, ele sempre começava na hora. Na verdade, começava 2 minutos antes. Né? Se a aula era 9 horas, 8h50. Na época eu morava em Ipanema, às vezes chegava um pouquinho atrasado, ele só olhava assim para o relógio. Então, era na hora. E ele falava, fazia assim, uns 20 minutos, não muito mais do que isso, uma contextualização geral e tal, e para as pessoas falarem, se não falava, fulano, por favor, não sei o quê, mas também não deixava ninguém falar demais, se falasse demais, não, tá bom, vamos agora, não deixava ficar quieto demais, dava um intervalo na hora certa, voltava às questões e tal, e era realmente... a aula dele, eu acabei fazendo 3 cursos dele, né, doutorado, e aí tinha que escolher orientador até o meio do ano. Isso no mestrado? No mestrado. Para entrar você não precisava, mas até o meio do ano tinha que escolher. E é evidente que eu pensava no Gilberto. E aí parei, a pessoa podia marcar uma hora de conversar. Ele marcou lá, fui na sala dele. E aí depois de alguma aula, não me lembro. E aí falei, porque tem orientador e tal. Ele falou, não estou muito satisfeito e tal, mas qual o tema de pesquisa que você pensa em fazer? Você pensa em fazer sobre militares? Continuar aquela coisa do Trotsky? Eu tinha feito um ano antes a pesquisa, mas... E eu falei, eu não sei, realmente eu não sabia. Né? Essa namorada que ia para Ilha Grande, eu fui várias vezes, ela tinha uma casinha de pescador em Provetá. Provetá era uma colônia da Assembleia de Deus, praticamente. Né? Então, eu cheguei a fazer umas notas, fui assistir um culto, eu pensei em estudar religião, tinha aquele jornal, acho que Mensageiro da Paz, era um jornalzinho da Assembleia de Deus, que eu lia, anotava umas coisas, né? Conversão, como sempre tinha um padrão, estava talvez pensando nisso sem muita paixão, mas eu não sabia. Eu falei, Gilberto, professor, né? Eu não sei, porque eu tenho vontade de fazer pesquisa de campo. Então, se desse para fazer uma pesquisa de campo, eu não queria trabalhar com fontes secundárias, com entrevista, ou com material impresso. Sei lá, se não desse, por exemplo, fazer uma pesquisa de campo na academia militar, onde são formados e tal, aí eu estudaria. Eu me lembro que o Gilberto falou, mas pesquisa de campo na academia militar é impossível, né? Muito difícil. Na hora que eu pensei nessa possibilidade, falei, posso tentar, sei lá, escrever, quem sabe. E aí voltei para casa e aí falei com meu pai. Estava na reserva já, meu pai teve uma carreira normal, não era apaixonado pela profissão militar, né? Talvez quisesse ser jornalista, que ele dizia, antes meu avô não tinha dinheiro, teve que botar no colégio militar, pobre. Mas teve carreira de direito, como coronel foi para a reserva, foi a general. Mas ele conhecia o chefe da divisão de ensino da AMAN, é outro coronel também, que chamava de tio, né? Você chama de tio toda a geração dos seus pais, os filhos militares, tio Barreto.
E ele disse, posso ligar para o Barreto. Ele ligou para o Barreto e falou, não, claro, ótimo, Celso, não sei o que e tal. Disse, bom, tá indo bem, né? Mas aí, logo depois, o Barreto ia falar com o comandante, né, o general Délio, que eu conhecia, não era amigo do meu pai, era mais antigo, né, como se diz. E aí o Barreto ia dar um retorno e não deu, e passaram-se dias e tal. E ligou o Barreto, pois é, o Délio, resumindo, não gostou da ideia e disse que ele não poderia autorizar, sugeriu que mandasse para uma instância superior para ver o que achava, alguma coisa assim. E depois que eu percebi, ele não queria mesmo, me disse isso no primeiro dia que eu fui lá, que eu fizesse a pesquisa lá. Um acontecimento inusitado, como ele ia dizer depois. E aí o meu pai procurou lá, que era o nome do general de exército que comandava, se chamava de DEP, Departamento de Ensino e Pesquisa, que era algo máximo do sistema educacional militar, que incluía todas as escolas de formação, e Arich Nardorf. Nunca conheci esse senhor, meu pai nunca o conheceu. Ele disse, escreveu uma carta em 2 páginas, sei lá. Tu escreveu? Eu escrevi, me apresentando, que era aluno de mestrado em Antropologia Social no Museu Nacional, e gostaria de fazer, no espaço de 1 ano, né, umas temporadas de visita na AMAN, para, enfim, assistir aulas, treinamentos, entrevistar alunos de forma anônima, não sei o quê. E no final, eu disse que, como retribuição, após a defesa, eu teria todo o prazer em enviar uma cópia à instituição. Esse após a defesa, para deixar claro que aquilo é nenhum tipo de tem que, né, antes ler, aceitar isso de forma alguma, mas eu deixei isso na carta. E mandei. Aí teve um processo longo, demorou, quer dizer, esse general, que eu nunca conheci, ele leu, gostou. E eu vi isso, eu não tenho, mas eu vi, outra instância depois, que aprovou, né, e dizendo que podia ser, que era de interesse do Exército. Cumpra-se. E aquilo voltou como ordem para a mãe. Volta como ordem. Quer dizer, antes passou na DFA, que era uma diretoria que tentou engavetar, e tem uma outra história, mas acabou tendo que ir. Então, eu fui não autorizado pelo comandante e autorizado pelo que estava 2 escalões, que era o máximo. Então, ele teve que engolir. Mas me disse claramente... O tal de Délio. Que era um acontecimento inusitado, mas tinha recebido, né, uma instância superior, então que ia receber. Tá bom, foi uma conversa muito dura, muito difícil. Eu estava com esse coronel da divisão de ensino, que era um aliado. Antes ele fez tipo um treinamento. O general tá chateado, como é que você vai falar? Se falar isso, vou fazer aqui papel de advogado diabo e tal. Mas teve um momento assim de performance lá com o general, que foi difícil, foi duro, ele em pé, não me convidou para sentar, nem se sentou. E assim, eu sabia que estava autorizado, mas qualquer bobagem que eu fizesse, aí tinha motivo para desautorizar. Mas eu só vi o Délio mais uma vez depois, o comandante, que eu pedi para fazer uma entrevista já no final do ano quase, mas por cortesia, acabou sendo decepcionante, porque ele não teve muito o que falar. E aí é que eu entendi a importância de entender a instituição na qual eu estava entrando, que é baseada na hierarquia e disciplina. Então, assim, não era nenhuma violência contra ele. O militar obedece, dá ordem e cumpre ordem. Né? Você entra no pátio, tem cadete. Ides, comandar, aprender e obedecer. Então, assim, não foi, nossa, né, puta de ética, foi para uma instância superior. Quer dizer, é outra lógica para eles. E foi muito tranquilo nesse aspecto da pesquisa de campo, porque assim, no nível lá de um major, um capitão, um tenente, tá autorizado? Tá autorizado.